Enquanto ele estava em Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar. Mas eu vinha para São Paulo a cada 15 dias e eu ia no meu cabeleireiro também, de novo, ainda sem internet, perguntar como é que está o Derli, sem essa comunicação de hoje, né? Como que está o Derli? E aí, o Derli está lá em Brasília, nossa. Aí a gente sabia, via publicações sobre ele, falando sobre ele, e sempre assim, ouvindo dizer, ouvindo dizer. E num belo dia eu falei, e o Derli? Menina, você não acredita. O Derli, ele está envolvido com droga e, olha, ele não está mais trabalhando no salão. E aí eu passei a querer saber do Derli e as pessoas passaram a não saber do Derli. Meu nome é Derli Silva. Eu nasci em Araras, interior de São Paulo. E por conta de profissões do meu pai, a gente acabou que viajou para algumas cidades. E grande parte, eu convivi com São Paulo, né? Voltei para o interior e retornei a São Paulo por conta de ir atrás dos sonhos. Era uma época difícil, né? De você assumir para a família que você queria ser um bailarino ou, sei lá, um dançarino. E por conta dele, eu fazia alguns cursos de dança escondido, participava de alguns workshops, teatro, né? Campinas e Piracicaba, até que eu fui para São Paulo. Para quem está começando na área de atuar ou dançar no Brasil é muito complicado financeiramente, eu procurei um trabalho como assistente de cabeleireiro, né? E como é que surgiu essa história? Foi em 87, 17 de novembro de 1987, numa empresa chamada Jaques e Janine. Eu fui convidado primeiramente a fazer uma coreografia para essa empresa. Eu cheguei na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Imagina, coreógrafo só tinha em pauta nos meus cadernos, assim, né? Porque eu nunca tinha feito uma coreografia para uma empresa e sei lá. Foi o primeiro grande evento meu, com 5 modelos famosos na época. E eu, por ter atuado em alguns grupos de dança, eu aprendi a fazer o tal do coque bailarina, né? E esse coque era o coque que fechava o evento no qual eu coreografei. E aí, como estava um pouco atrasado, eu acabei fazendo esse coque e a empresa falou, nossa, que é esse coque que eu queria. Agradeceu o menino que tinha feito, o rapaz falou, não foi nosso, foi o coreógrafo. Então, a partir eu fui convidado para atuar como assistente de cabeleireiro e na parte da tarde eu atuava como produtor de moda. Nós éramos uma empresa de lançamentos de tendências, né? Foi a coisa mais linda, né, que surgiu na minha vida, porque eu nunca poderia imaginar que eu seria um cabeleireiro. E eu me apaixonei pela profissão. E nesse interim, de 87 para 89, eu já fiquei conhecido em São Paulo. Mesmo auxiliar, eu frequentava grandes eventos, a empresa começou a pegar confiança, não mais pela minha parte técnica, mas pelo show-off que o Derli tinha, né? O Derli é um grande amigo que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu comecei aqui em São Paulo a trabalhar como modelo. Eu sou de Santos, comecei a desfilar lá, vim para São Paulo e logo conheci um grande amigo que era o Mário Merlino, irmão da Janine, dona do Salão Jacques Janine. Comecei a desfilar para eles, então eu vivia no salão, né? Eu tinha muito contato com todos os maquiadores e num dado momento eu conheci o Derli. Um cara muito ligado, um cara muito, muito inteligente, muito esperto, completamente dentro da profissão dele, assim. Ele era a cara da profissão e a cara de um cabeleireiro daquele momento. Bom, Derli foi um colaborador que começou muito jovem aqui conosco e foi uma pessoa de grande talento.
Imediatamente ele se revelou ser um grande artista, mas nós o conhecemos, ou como conhecemos praticamente a maioria dos nossos cabeleireiros, começando muito jovem conosco e acabando fazendo uma longa carreira conosco. Só que com ele foi um pouco diferente. A empresa, por sua vez, viu que o tal do show-off estava dando certo. Aí me deram mais um cargo. Aí mais uma crítica por cima, né? Mas como? Olha, pessoas assim competentíssimas, assim, super competente. Quem foi à frente dele? Conheci o Derli no Jacques Janine, no Shopping Ibirapuera, depois ele foi para um salão pocket que a Janine abriu no Hotel Hilton, no centro de São Paulo, que era um Jacques Janine assim, extremamente fashion. Teve um momento que a Fenite trouxe um estilista internacional para o Brasil. O primeiro estilista que veio foi a Vivienne Westwood, que é uma inglesa que é considerada como a estilista dos estilistas, né? Então, o que ela põe na passarela, os estilistas vão demorar um bom tempo para colocar na passarela deles. Ela era a fonte que os estilistas bebiam. E o Jacques Janine entrou para fazer, então, cabelo e maquiagem. Então, o Derli ali ele se destacou mais, Klaus Borges ali também. E justamente pelo sucesso dele, ele foi trabalhar no Jacques Janine do Rio de Janeiro, no Shopping Fashion Mall. Nós estávamos na época começando essa história de franquias, né? Final dos anos 80, 90, o boom das franquias no Brasil. E o Jacques Janine foi o primeiro salão franqueado, né? Sendo que os primeiros eu que inaugurei. O do Rio de Janeiro foi um sucesso. Foi quando eu consegui realmente ficar conhecido, né? O Jornal do Brasil fez grandes matérias comigo. Aí veio o Fala Bela, que me indicou já para algumas atrizes. Eu comecei a criar também novos estilos dentro da empresa, né? Até que eu estava no Rio de Janeiro, que um companheiro veio a falecer em 94, e eu precisei voltar a São Paulo. Voltei para São Paulo, e foi quando o Fernando Henrique estava candidato a presidente, ganhou, e assim que ele ganhou, o dono da franquia de Brasília falou para mim: Derli, a sua chance está aí de você ir a Brasília agora acompanhar a primeira-dama. Eu falei: nem pensar que eu saí de São Paulo agora. Nem pensar. Eu estou numa fase muito sensível, já tinha me acomodado no apartamento, já estava estabilizado. Mas aí, né, o valor financeiro falou mais alto. Aí eu falei: vamos tentar. A diferença é que ele se revelou muito rapidamente ser uma pessoa de grande talento. A tal ponto que quando nós tivemos a oportunidade de abrir uma unidade, de abrir uma franquia em Brasília, nós percebemos que ele seria capaz até de conduzir esta unidade. Na segunda-feira à noite, o Jacques e Janine, mais esse franqueado aí, o Lopes, que é um querido, me convidou para a inauguração do Estação da Luz, o museu que fizeram e tal. E lá estava Ruth Cardoso, Ana Maria Braga, aquele povo todo, as quatrocentonas, os políticos. Aí sentamos juntos com a doutora Ruth e tal. Aí ela falou: você é o Derli. Eu falei: sou eu mesmo. Pois é. Você penteia fulana, cicrana, que são minhas amigas. E tô sabendo que você talvez vá me acompanhar. Eu fiquei tão assim, né? A primeira dama, a doutora Ruth Cardoso, que é um ícone, né? Eu falei: pois é, doutora Ruth.
Ainda não está muito certo, não, porque eu estou mudando de cidade por conta de alguns motivos assim que me deixaram triste. Mas eu tenho uma resposta para dar até quinta-feira. Ela falou, ótimo, porque no sexta-feira à noite eu tenho um evento. E já me passaram que você me pentearia. Olha a responsabilidade. Quando eu cheguei no aeroporto de Brasília, que eu pisei no aeroporto de Brasília, eu já fui direto pro palácio, né? Eu entrei naquele carro com aquela placa azul maravilhosa, me deu um frio na barriga, sabe? E vou te falar uma coisa. Nessa segunda-feira, ali na mesa, a Janine falou assim pra mim, Lili, tô sabendo do convite, nós fizemos a reunião sobre você. Eu não sinto que vai ser 100% legal Brasília pra você. Eu não entendi o que ela quis dizer. E eu tive a sensação quando eu cheguei. Ele trabalhou por tempo numa unidade nossa no Rio de Janeiro, na época. E era um menino que levantava cedo de manhã para correr na praia. Ele não conseguia viver sem praticar exercício. E quando eu pensei em Brasília, eu achei que talvez a falta dessa natureza muito vibrante como temos no Rio de Janeiro iria lhe fazer falta. E talvez eu pensei que ele poderia, não sei porquê, eu tive a visão talvez que ele poderia ter um sucesso muito grande que poderia desequilibrá-lo se ele não tivesse força suficiente. Cheguei ao palácio, achei o máximo, né? Isso porque eu era extremamente vaidoso, achei o máximo, né? Logo que eu cheguei, já tinha a Ruth era cheia de jornalistas, né? Assim, dele, enfim. Aí a moça falou assim, você é o cabeleireiro dela? Qual o seu nome? E eu falei, olha, eu não posso falar nada. Não, mas me dá seu nome. Eu falei, moça, meu nome é Derli Silva, mas eu não posso falar mais nada. Que a empresa tinha feito uma reunião comigo, né? Olha, doutora, você é muito, né? Tranquila. Eu não gosto muito de show-off, não. Agora vocês estão mandando show-off fazer o cabelo, doutora Ruth, por quê? Aí quando ela entrou, eu falei, olha, doutora Ruth, até que enfim, né? Agora nós temos um pouco mais de intimidade. Quero ficar mais descontraído, porque eu estava muito tenso. Ela falou, fique à vontade, Derli. Já me falaram tudo o que você quiser. Eu sei que no dia seguinte, Edson, já tinha saído tudo quanto é jornal, foto minha e... Enfim. No sábado à noite já tinha 2 jantares por aí. O Edson, aí vem a fase do excesso de glamour, de festas exuberantes, convites assim das pessoas me beliscarem, me coloca. Eu falei, Senhor, não sei nem como, sabe? O Derli ter ido para Brasília representar a marca seria como se fosse um embaixador da marca. Do Rio de Janeiro ele foi lá então para Brasília, porque Brasília ficou ainda sendo mais uma subida num degrau aí da fama na ascensão do Derli, porque logo ele foi ser o maquiador da dona Ruth Cardoso. Então, gente, o que mais você imagina, né? Dentro de um profissional, um cabeleireiro, ele vai representar a marca e ainda vai ser o cabeleireiro da Ruth Cardoso. Excepcional. Excepcional. Tão excepcional que em pouco tempo ele conquistou a cidade.
Ele conquistou o salão muito rapidamente, é claro, mas ele dominou a cidade de Brasília. Tinha uma clientela enorme e imediatamente ele foi, assim, deve ter sido extremamente assediado. Essa profissão também, se você não tem os pés no chão, se você não se segura, é uma profissão onde a vaidade pode te levar a uns caminhos que poderiam ser indesejados. Talvez é o que aconteceu aqui com o nosso querido Derli. Aproveitando essas grandes oportunidades, eu tive uma grande oportunidade na minha vida que na empresa quase ninguém teve, né? Quase não, Edson, acho que só eu tive. De ser convidado a fazer um curso em Paris, né? Em Londres, em Berlim, a convite da Intercofer. É o único sindicato mundialmente conceituado e direcionado a profissionais de gabarito, de nível, enfim, né? E a empresa viu que eu cheguei a tanto, né? Tantos profissionais em São Paulo. E o jeito que eu cheguei na empresa, né? Sem passar por cima de ninguém, não tirando méritos de ninguém, né? Sendo que tínhamos lá super acadêmicos, né, na área, super PhDs. E eu lá, né, no topo. E por conta de estar no topo, a empresa foi pro topo, né? Então a empresa se tornou nacionalmente... eu frequento ali porque é ali que frequenta a Ruth Cardoso, né? Então, eu não tinha noção desse peso, né? Eu fiquei muito no lado da vaidade, do glamour, daquela coisa. O Derli, como profissional, fez um trabalho sensato, isso é muito, muito bonito, né? E a nossa primeira-dama também, ela é uma pessoa muito sensata. Acho que teve um equilíbrio bacana, né, com relação. Talvez o trajeto dele foi mais perante a sociedade, que acompanhava a primeira-dama, acompanhava os projetos, né? E que esteve sempre com o Derli, com seus trabalhos, sempre se expondo, né, dessa forma, saudável também, do lado positivo. Você chegar para uma mulher e falar que o cabelo dela não tá legal, falar que ela tem que cortar, que ela tem que mudar a cor, você tem que saber muito como você vai falar para conseguir chegar nela de maneira que ela não se magoe, não se ofenda. Além dele saber muito sobre técnica de cabelo e saber o que não precisaria saber, se ele se especializou só em cabelo, ele sabe como falar com você. Aconteceram várias coisas bacanas, tá? Não é mentira, a Fernanda Henrique está de prova. Ela ia para Londres, primeira viagem dela internacional, e me admira muito ela ter feito um vestido com Lino Villaventura, que é um estilista cearense, super assim, vanguarda. E doutora Ruth, a senhora, eu poderia imaginar que a senhora escolheria um Lino Villaventura. Porque eu sou apaixonado por ele, tal. Depois que eu fui conhecer a doutora Ruth Cardoso, que realmente ela gostava de pessoas extremamente diferentes. Eu falei, ele, como é que eu vou usar esse vestido? Eu falei, como é que você vai usar? Nós vamos ensaiar agora. Começando como? Tirando essa cara de comunidade solidária. E aí ficou o bordão da empresa, no palácio. Toda vez que eu chegava, o Fernando Henrique falava assim, Derli, por favor, a Ruth hoje tem um evento, eu não quero ela com cara de comunidade solidária, só você vai tirar. Então ficou gostoso isso, ela aceitou numa boa. Até o final do nosso trabalho, tudo foi muito aceito. Que eu consegui, através da educação que eu tive com ela, né? Porque você acaba tendo uma nova educação, né? Trabalhar com uma pessoa assim, tão... Para quem trabalhava só com gente bacana, tranquila, desprovida de conceitos, né? E trabalhar com uma senhora como
Enfim, eu sugeri para ela a viagem, né? Falei, por que você não me leva, né? Me coloca junto dessa comitiva, mas assim, eles eram meio que econômicos, né? Não queriam gastar muito e não me levaram, não. Depois ela veio a se arrepender porque fizeram um cabelo nela parecido com o da rainha. Ela ficou muito nervosa. Mas assim, ela aceitou fazer os ensaios com vestido. E assim, Edson, eu fico orgulhoso porque saiu assim na revista assim um slogan assim. Ruth Cardoso ofusca Leni Lampreia. Que Leni Lampreia era a nossa embaixatriz, né? Aquela beleza toda, aquela mulher que chegava, né? Então, quando as duas entram, você nem para. Ela tinha murchado a barriguinha, ela tinha levantado o pescoço, com ar mais sorridente, né? Até no começo, quando a gente começou a ficar mais íntimo, eu falei, doutora Ruth, a senhora pode não gostar da revista Caras, porém, as pessoas gostam de ver a senhora na revista Caras. E estão criticando que a senhora está sempre séria, não é fotogênica. Cabe à senhora dar um sorrisinho, é uma forma de você agradecer até as pessoas que votaram no teu marido. E ela falou, ele está certo. Então, a partir ela mudou até o semblante, né? A única coisa que eu não ouvia muito a primeira-dama é porque ela me via demais nos jornais, colunas sociais, e falava assim, Deli, posso dar um palpite para você? Muito bacana. Muito bacana. Mas pelo pouco que eu te conheço, o vício dela, hein? Eu te acho um cara inteligente, culto. Eu acho que você não precisa provar muita coisa, né? Acho que não tá bacana, tem muita coisa. Você foi em 4 festas ontem, pra quê, Deli? Vai em uma. E eu lembro muito bem também que nós tínhamos um compromisso em São Paulo. 7 horas da manhã o helicóptero nos levaria para o aeroporto. E um dia antes eu fui a essa festa. Foi logo depois que eu cheguei da Europa. Eu estava muito bacana, tal. E me perguntaram nessa festa, né? Edson, pensa numa festa. Coisa assim que, meu Deus, só para quem gosta de aparecer mesmo, sabe? E lá eu conheci a droga. Lá eu conheci a droga. Até a pessoa que me convidou, que fez o convite, achou que eu já estivesse
ele aceitou com tanto apetite que eu combinei que falei com a minha amiga, aonde eu saio para comprar agora? Porque eu não quero ficar subindo aí, ficar me expondo, porque até então eu era cabeleireiro da maioria dos caras que estavam usando. E só gente bacana. E nisso nós fomos comprar. Eu me lembro que eu usei no sábado, nós viajaríamos no domingo de manhã. Então, quando deu 5 para 7, eu não tinha chego ainda no palácio. A doutora Ruth me ligou, mas ele como? Já são 5 para 7, eu estou com a toalha na cabeça, eu queria ter tirado uma foto. E eu preciso arrumar meu cabelo. Do jeito que eu estava, foi a doutora Ruth falou assim para mim, Delia, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Depois a gente conversa. E fiz o trabalho, viajamos e ela foi clara e objetiva. Você usou droga ontem, né? Eu falei, não. Ele não minta pra mim porque eu peguei no ato. Estava com o nariz todo sujo. E eu tô triste com você. Quero te internar hoje ainda. Eu falei, nossa, me assustou, né? Que tudo foi de repente. Aí eu consegui ainda mais uma semana, né? Voltei para Brasília e consumi droga a semana inteira. Aí chegou no sábado, de sexta para sábado, usei muita cocaína. Muito, muito, muito. Aí tive aquela sensação de suicida, sabe? De querer me suicidar. Aí tomei alguns comprimidos, tomei uísque, coisa que eu nem bebia. E quando eu vi que o bicho ia pegar, eu mesmo liguei pro bombeiro. Socorro, tô morrendo. Enfim, aí me internaram lá no Hospital Santa Lúcia, fazer uma lavagem. E aí vem mais uma bombinha por cima, né? O médico lá falou, Delia, a gente vai puxar uns exames, você quer fazer um exame de HIV? Você tem alguma coisa assim contra tal? Eu falei, não, até eu assim, nunca fiz, né? Mas eu talvez até tenha. Ele falou assim, como assim? Não, porque eu tive um namorado, ele veio a falecer em 94. E falou, vamos fazer porque você está com a sua imunidade muito baixa, né? E se você tiver alguma coisa, nós estamos em tempo de... Que o dia que eu estou vendo, se você não quiser fazer esses exames, vamos ter que mandar você para um lugar específico, porque você está com laudo de internação mesmo, de UTI, falou um monte de coisa. A sua imunidade está assim, 0. Aí fiquei no Santa Lúcia, eu me lembro que 15 dias, a empresa toda à frente comigo, e puxou os exames, fugi do Santa Lúcia, fui ao CUNIC, comprei mais cocaína, com soro na mão, voltei para o hospital, olha que horror, olha... Aí, dia seguinte, aí o médico falou assim, Deli, vem cá, tá constando cocaína no seu sangue. Eu falei, mas eu tinha cheirado muito. Não, esse cocaína aqui é muito recente. Ele veio aquele chamadão, né? No fundo, a gente sempre fica com a esperança que não vai dar nada, né? Mas deu, né? Deu soro positivo. O que mais pegou na minha vida toda é que tudo, essas coisas mais fortes, mais pesadas, mais assim... Era muito mais complicado você chegar na família e falar do que chegar um amigo e comentar. Eu presenciei prato sendo mudado, garfo, minha própria casa, né? Olha, precaução, é precaução, é precaução, é precaução.
Eu nunca fui um cara que cheguei a doença. Depois eu fiz alguns exames mais específicos, então eu tenho um vírus super diferenciado. O meu vírus é aquele vírus que ele não se manifesta, ele é incubado. Eu fiquei na clínica, eu fui para a clínica, a doutora Ruth e minha patroa me sugeriram, eu fiquei lá por 30 dias, saí de lá bem saudável e ainda estava no auge da carreira, estava ainda com uma cartela bastante forte. Aí eu conheci mais uma pessoa que não foi nem lance de cama, não, nem venturinha, não, foi um paquera mesmo. Ele usava crack. E eu ainda atuando na área de celebridades, né?
a esposa do nosso presidente, na época que eu tive a oportunidade de conhecer mais intimamente, era uma pessoa de uma qualidade de pensamento e de uma personalidade extraordinária. E só posso elogiar essa pessoa. Dona Ruth Cardoso foi assim um exemplo de ser humano. Eu sei também que nos momentos onde ela percebeu que o Derli podia estar passando por um momento delicado, ela deve ter sido de um grande valor perto dele. E quando percebemos o que estava acontecendo, nós realmente ficamos transtornados e fizemos tudo o que pode se imaginar e tudo o que você faria para um filho. Foi feito para esse menino. Nós nos envolvemos seriamente, nós nos envolvemos de coração. Eu diria de alma mesmo, porque quando você tem um jovem com essas qualidades, automaticamente você pensa, ele poderia ser meu filho. E você age como se fosse um filho. Qualquer profissão existe riscos. Tem que ter um equilíbrio, principalmente emocional, né? Espiritual, para que você possa realmente estar pronto. Tem que estar feliz para servir outros, tem que estar bem, porque é uma profissão, as pessoas dizem, é um glamour, né? É uma vaidade. Ele é muito mais do que isso. Ele é um infinito. E resumindo assim esse infinito, o cuidado que nós temos que ter de entrar nesse mundo que é o Matrix. Mas dentro desse mundo glamouroso, dentro desse luxo, dentro da riqueza, da beleza que as pessoas dizem, mas existe a beleza natural também, a beleza do ser. Acho que tem que ter esse equilíbrio saudável para que a gente possa ter o cuidado de você não entrar nesse mundo sem estar preparado. E aí passou o tempo, sempre que eu me lembrava dele, eu me lembrava muito de coisas muito boas, e também eu me lembrava do período, por exemplo, que ele tinha um namorado, que era o Sandro, e a gente sempre saía juntos, e o Sandro ficou doente e faleceu. O Sandro descobriu, né, que tinha HIV e faleceu muito rápido. No momento que o Sandro partiu, eu senti que o Derli, ele mudou. Ele parece que morreu um pedaço dele, entendeu? Então ele ficou assim, ele tinha sei lá, ele estava aqui nesse padrão de alegria e tudo, ele desceu. Ele deixou de ser um pouco Derli, claro, compreensivamente, né? É impossível você, né, perder um amor assim, numa situação toda dessa. E aí dali eu senti também uma diferença, assim, ele ficou mais triste, realmente aquilo foi muito difícil dele recuperar. Só que eu, na abstinência louca, eu resolvi voltar para Brasília, né? Aí foi quando eu caí mesmo, que eu não segurei mais a onda, né? Em 2015 eu fui pra rua, né? Eu cheguei pra rua. A primeira coisa é a parte da vergonha, né? Meu Deus, eu tô acabado, como é que eu vou chegar? Porque o cara que usa crack, ele tem perfil de HIV, né? Você percebeu? Automaticamente o rosto chupa, né? Tudo cai, perde um pouco a cor da pele. E tive alguns livramentos também, né? Livramentos esses que ali foi a mão de Deus, querido. Sabe?
estar no meio de um cerrado, o cara colocar a mulher do cara me confundiu com um cara que devia, colocou a faca aqui. Eu estava esperando o marido dela chegar. Ela falou tanta coisa, e eu não podia falar nada. Cada coisa que eu falava era um murro na cara, um murro na boca. E ela com a faca aqui, até me cortou na época um pouquinho. Quando esse cara chegou, eu falei, só falta esse cara falar que sou eu. Ele falou, porra, cara, isso aí é o cabeleireiro. Isso é que a mulher estava drogadérrima. A droga em si não faz isso. A droga com álcool faz. Entendeu? Quando a pessoa ingere álcool, também eu tenho essa coisa, eu tenho um lado bom meu também que eu não ingiro álcool, né? Meu organismo não aceita álcool de jeito nenhum. Então o cara chegou, não, esse é o cabeleireiro tal, você está confundindo. Cara, aquilo, você não sabe, aquele dia foi. Então eu tive alguns livramentos, né? Supermercado, eu tive uma fase de pegar shampoo em mercado, eu fui pego 2 vezes. Eu fui super verdadeiro com os caras. Porque eu cheguei nessa situação que eu estava numa abstinência, eu estava tão entregue à droga que eu não tinha mais trabalho. Eu larguei tudo e fui pra rua. Aí eu colocava uma roupinha boa, entrava no mercado. Até que um dia apareceu, né? Um usuário típico de crack, né? Quando está em fissura, ele vai mover mundos e fundos para conseguir a droga. E mover mundos e fundos pode ser coisas do tipo cometer furtos, pode ser prostituição, e nisso você tem uma série de repertórios ali, série de comportamentos de risco, e inclusive alguns deles riscos de saúde, que afastam as pessoas, né? A estética do crack, ela é uma estética muito violenta, né? Então a gente está falando de pessoas que já não tomam banho há algum tempo, às vezes que vivem numa parte extremamente afastada e arriscada da cidade, pessoas que de tentar fumar a pedra o máximo possível e usando os cachimbos, né? Vão queimar seus dedos, vão ter uma série de feridas, uma série de queimaduras no corpo. A droga diminui a imunidade, então uma série de doenças oportunistas podem acontecer. Quando eu comecei a me ver como um usuário de crack, eu me entreguei. Porque você parece que não tem mais chance de voltar. Você perde totalmente o... Não, eu não... Chega, não dá, não tem como. Você fica sem sapato, sem chinelo, sem roupas. Entendeu? Você não tem mais condições nem de ir ao banheiro, tomar banho. Você fica assim, simplesmente entregue, né? Eu não frequentei a Cracolândia de Brasília, tá? Eu tenho amigos, né? Herdeiros aí que moram... Eu tenho pessoas queridas, assim, formadas que moram lá. Eu tenho ex-clientes que moram lá. Inclusive, não faz muitos... O ano passado, quando eu comprei droga lá com eles, ela tava com um monte de foto, minhas até com ela, na época que ela era socialite em Brasília, tá morando lá. A sensação do crack é escuridão.
Né? Eu não tinha como ir para Brasília, por exemplo, estava muito envolvida aqui em São Paulo, cuidando da minha filha, cuidando da minha carreira, cuidando da minha vida, enfim, eu não tinha comunicação e acabou. E eu fiquei muito tempo sem ter notícias dele, porque eu perguntava para os meus amigos, que eram amigos dele, o Derli, nossa, ele não fala mais comigo, eu não sei onde ele tá lá em Brasília, mas a gente não sabe dele. Até o dia que eu tive uma notícia que ele tinha morrido. Eu fiquei muito triste, porque aí a gente pensa sempre, né, puxa, eu aqui cuidando das minhas coisas, cuidando do meu mundo, será que nesses anos todos eu não podia ter tentado verdadeiramente ter ido atrás dele e ter tentado ver o que eu poderia fazer para recuperar esse meu amigo, uma pessoa tão rica, tão assim, encantadora, e que acabou entrando numa situação que eu poderia ter entrado, né? Situação de droga, qualquer um pode entrar. Então isso para mim foi uma coisa assim muito triste, porque eu acho que eu poderia ter feito alguma coisa. Tivemos a impressão de ter sido impotentes para poder ajudá-los. Eu sempre permaneci com um carinho e um afeto muito grande. Ele não saía dos nossos pensamentos, do meu especialmente, como mãe que eu sou, como avó que eu sou. Você quer o bem das pessoas que você tem em volta, então ele nunca saía dos meus pensamentos. Olha, eu conhecia Derli por nome, que era um grande cabeleireiro. Uma amiga minha trabalhou no mesmo salão, no Jacques Chanin, com ele, e ela me falava muito dele. Mas ela já me falava a mesma coisa. Olha, ele era um grande cabeleireiro mas se droga demais. Ele saiu da clínica e começou a frequentar aqui, visitando. Aí ele falou, olha, aqui eu me achei. Eu quero ficar com você, Lourdes. Eu gostei de você. Aí eu falei para ele, Derli, eu também gostei de você, apesar de não te conhecer. Você é muito alegre, cheio de vida. E, enfim, eu contratei ele para ficar comigo. Ele começou a trabalhar e eu, gostando do trabalho dele, uma pessoa maravilhosa, realmente. E ele passando por um processo muito difícil da vida dele, saindo da clínica. Aí eu a convidei, não tinha onde ele ficar. Eu a convidei ele para ir para minha casa. Saúde e paz, Derli! Obrigado! Jesus nessa cabeça! Deixei ele na minha casa, ele ficou um mês na minha casa e aí eu digo, agora acho que dá para caminhar. Vamos, eu tenho umas kits, eu vou montar uma kit para você. Montei a kit. Só faltou a geladeira. E ele começou a vender as coisas. Primeiro começou até pelo um bujão. Eu só fui descobrir porque eu comprei o bujão e falei, sua mãe vai chegar e você tem que ter um local certo para você ficar. Na hora do registro, ele disse assim, agora eu vou te ajudar a botar no bujão. Aí ele se recusou de ir. Pô. Aí ele falou para mim, nossa, tu é tão legal, eu não vou mentir, eu vendi o bujão. Eu fiquei muito triste. É difícil você manter um drogado como amigo, manter diariamente um... É difícil, nossa.
O cara que se propõe a manter amizade com o usuário de droga, especificamente o crack, ele é vitorioso se ele vencer. Porque você pira também. Ele vai te manipular tanto, se você não tiver um jogo de cintura, que você vai estar dando dinheiro para comprar droga e você não está sabendo. Porque eu fiz isso, né? A minha vontade era de querer ajudar de qualquer custo. Nunca tive medo, uma pessoa maravilhosa, não é agressivo. Não é agressivo. Ele escuta a gente, ele fala para mim que é maior a vontade. A vontade de usar a droga, ele diz que é muito mais do que ele. O que a psicologia poderia fazer para ajudar no tratamento de um dependente químico, né? Novamente, cada caso é um caso, então é difícil estabelecer uma diretriz geral, tá? Mas, via de regra, a gente vai falar coisas como diminuir a probabilidade, a chance da ocorrência de novas recaídas, né? E, nesse sentido, você vai, por exemplo, estabelecer algumas estratégias, a gente genericamente vai chamar isso de estratégias de autocontrole, que vão ajudar, por exemplo, a pessoa a identificar circunstâncias onde ela está exposta ao risco de uma fissura e evitar essas circunstâncias de risco. Restabelecer vínculo familiar nesse sentido é muito importante, porque geralmente a família tenta, a família vai atrás, a família faz o possível e o impossível para tentar ajudar aquele dependente. E lá pelas tantas, por falhar tanto, a família meio que desiste, porque a própria família se sente culpada de não conseguir ajudar. E eu estava conversando até com a Rafaela, eu tive uma recaída, Edson, né? Não sei qual foi o motivo, e não foi legal, foi bastante triste, não fez efeito, deixei minha patroa triste, deixei uma agenda a ver navios, né? Pessoas que gostam de mim, oportunidades como essa aparecendo, no qual eu posso estar ajudando no futuro futuras pessoas. Ela me disse que é um passo bom, né? É um passo bom. Ele saiu de um mundo para ir para um outro mundo, que é quase um outro planeta, né? O negócio subiu, espiralou de uma maneira tão rápido, levou ele tão para cima, que eu acho que faltou um amigo. Mas um amigo não um amigo novo, né? Um amigo de muito tempo, um amigo de antes, alguém para segurar ele. Opa, peraí que você tá indo. Virou um rojão, né? Como tudo que é rojão, que vai muito rápido, infelizmente ele explodiu em todos os sentidos. O Derli, ele tem seu talento, né? Ele tem sua alma, mas nós que estamos no palco, nos bastidores, o cuidado é você administrar esse momento vazio que é a solidão, né? Que é a carência. De repente você está naquele glamour todo e quando você se vê, é uma preparação de uma base realmente, que seja uma base familiar, né? Uma base de uma parceira, de um parceiro, não importa, né? De você saber ter esse equilíbrio, sair desse palco, falar, opa, agora eu tenho que fazer uma reflexão realmente, né? De que foi tudo muito saudável.
E nesse momento existem muitas armadilhas, não só no nosso palco, mas existe hoje em qualquer momento que você estiver. Mas talvez a nossa profissão ela tenha mais fragilidade com relação a isso, com relação às amizades, né? Às vezes você tem um usuário em recuperação, às vezes você tem numa entrevista clínica com um usuário e ele sabe, ele fala isso, cara, eu não quero, eu queria parar com isso tudo, eu queria largar, eu queria nunca ter usado, eu queria voltar no tempo, eu me arrependo, enfim, né? E eles estão muito convictos disso. Eles estão muito convictos disso. A diferença é que, quando eles, enfim, voltam, né, para casa, ou seja lá o que for, a hora que a droga aparece no cenário, isso muda toda a escolha que o cara faz. Então, não existe, dentro do contexto de um usuário de drogas, não existe discurso que resista a ele ter a droga na frente dele. Eu mesmo tive essa recaída por conta de voltar aonde eu estava morando e lá tinha uma pessoa, né, vendendo. Aí o macaco viu a banana, falou, não quero, não quero. Imagina. Esse lado agora. Eu não tinha feito isso ainda. Eu já sabia desse lance, mas eu não tinha feito. Então, eu vou adquirir essa deixa dela, sabe?
poxa, hoje eu tô com... Faça qualquer coisa, me indique para alguém, peça para alguém me pegar, me leve pro cinema, qualquer coisa. Porque às vezes, Edson, você não liga de vergonha, né? A pessoa, porque já aconteceu de eu falar assim, você não quer me levar para tua casa hoje? Até ali pra quê? Mas assim, eu não falar, né, Edson? Não, por favor, leve pra tua casa, eu tô a fim de... Mas eu não falar. Então acho que é melhor eu falar, né? É uma luta, é uma doença, Edson. A gente tem que assumir que é uma doença, né? E eu tenho aprendido no NA que... Eu tô indo no NA, né? Depois dessa recaída eu tenho ido lá. E foi que... Isso é por hoje, né? Acordar de manhã, assim, por hoje. É mais um dia. Se você tem um amigo, né, uma pessoa que realmente representa um apoio social, um suporte social, que você tem a condição de falar isso e de pedir esse suporte, e essa pessoa te dá o suporte, te dá guarita por aquele dia, por exemplo, né, e te ajuda alguma espécie de distração, enfim, seja lá o que for, isso naquele momento de evitar uma recaída, isso pode ser muito impactante, pode ser muito importante. Toda vez que eu lembrava do Derli, o que me falaram, que ele tinha falecido, eu lembrava muito, com uma lembrança muito positiva pela pessoa dele. Lembrava da situação que ele passou com o Sandro e dessa tristeza dele ter partido e eu não ter feito, eu acho que nada como amigo, né, que eu poderia ter feito. E agora, ano passado, eu estava mexendo no celular, aí o Face avisa, hoje é aniversário da Rita Fraga. Eu entrei na página da Rita Fraga para dar parabéns para ela, de repente eu vejo uma foto. Ai, querida, fala comigo, meu telefone, eu perdi meu telefone, uma coisa assim. Eu olhei e falei, Derli, eu falei, não acredito. Eu não acredito que mataram a bicha tá viva. Meu Deus, essa bicha tá viva agora, eu vou ligar para ele agora. Pois eu peguei aquele número de Brasília, na hora eu telefonei e não conseguia falar, não conseguia falar, não conseguia falar, não conseguia falar. Aí eu peguei, fucei no celular, isso era tarde já, fucei na página dele, achei que tinha um número fixo de um salão que ele estava atendendo, né? E aí consegui ligar e ele atendeu o telefone, eu falei com ele. E eu não acreditei, falei, não acredito, bicha, a senhora tá aí, sou eu. E claro, brinquei, não sabia quem eu era. Aí quando eu falei que era eu, ai querida, eu te vejo no programa todo dia, todo domingo, eu te assisto, ai minha querida, ai que maravilhosa. Mas ele nem podia falar muito, porque estava atendendo cliente, né? Então, nossa, aquilo para mim foi incrível, porque imagina você achar com um amigo, se eu morrer, o seu amigo tá vivo, entendeu? Então, isso são os caminhos aí que a droga acaba fazendo uma pessoa percorrer. Olha, essa coisa desse foguete que veio ao contrário, né, que veio atrapalhar um trabalho tão deslumbrante, tão sonhado, né? O contraste é abusivamente, sabe, é uma coisa assim de choque, né? É a luz e a escuridão. E essa coisa de você ter uma carreira consolidada é o que não me deixou entrar em depressão, sabe? Ai, porque eu perdi 4 carros. Ai, porque eu perdi isso. Ai, claro. Cheguei a... Ai, enfim. Matar porque eu perdi um apartamento.
Ele se apegou, talvez, ao trabalho. Ele se apegou, talvez, pegou o seu talento como ferramenta. E eu devo reconhecer que isto deve ter ajudado muito. Porque se você não tem uma mão que te segura, se você não tem esse apoio familiar, você precisa ter um apoio de qualquer maneira. Esse apoio ele deve ter encontrado, porque nós ficamos afastados por todo esse tempo, mas deve ter encontrado pessoas também que o acolheram, o apoiaram, e talvez a sua profissão deve ter ajudado muito. Resgatar uma pessoa que é extremamente competente num trabalho a voltar a ser produtivo é um cenário. Pegar uma pessoa que ela não tem praticamente nenhuma habilidade, que ela vive de bico, para fazer uma reinserção social é muito mais difícil. Eu vejo o lado do Derli trabalhando. Não vejo o lado que ele se droga. Eu nunca vi, sei que ele fala que ele usa o crack. Não sei nem o que é isso, o crack. Mas eu gosto dele por isso, porque ele gosta de trabalhar. Acho que eu tenho que dar uma oportunidade. Eu sou um privilegiado. Eu sou um adicto privilegiado de ter trabalho ainda, sabe? Porque um adicto do crack, ele não tem credibilidade, né? Ele não tem credibilidade. Por quê? Porque ele rouba, ele manipula, né? Ele mente demais. Eu não quero roubar, eu não quero manipular, eu quero ser verdadeiro, eu quero trabalhar. Bom, essa coisa da internação involuntária seria a palavra? O Edson, eu sou a favor. Assim, se tivesse alguém que chegasse em mim, me pegasse em mim e me levasse para porque eu tô pronto para isso. A maioria não, né? A maioria não. A internação involuntária e internação compulsória, né? Esse é um assunto bastante polêmico, sabe? Olhando por fora e grosso modo, pode ter uma utilidade, pode ter uma aplicação. O que ocorre é que, do ponto de vista terapêutico, às vezes essas internações são muito pouco frutíferas, em dois aspectos. Primeiro, elas são de altíssimo custo, né? E é uma internação onerosa que gera muito pouca adesão. E gera muito pouca adesão justamente pelo fato dela ser involuntária ou compulsória. E aí que eu acho que existe um efeito meio contraproducente, porque ele não só vai dificultar a adesão da pessoa ao tratamento, como ele pode, em alguma medida, prejudicar justamente esses vínculos e tal, que são importantes em algum momento do tratamento, né? Então, eu tendo a ser mais crítico, embora eu reconheça a utilidade e a importância em alguns quadros, né? Então, existem quadros muito pontuais onde realmente você pode salvar vidas. E é nesse sentido que eu falo que é útil tê-las. Mas teria que ser usado com muita parcimônia, muita sabedoria. E eu acho que é isso que a gente precisaria de garantir. Tem muita gente que está precisando de tratamento. Que palavra que eu uso, gente? De uma abordagem mais carinhosa, sabe? Eu acho que essa recaída, eu tenho fé que ela foi a última, viu, Edson? Foi triste, foi doloroso. Como aconteceu e o acontecido foi dos piores, alguma coisa de proveito tem que tirar, né? Eu me tornei, assim, mais acessível a algumas coisas que eu tinha um pouco de preconceito, né? Eu era meio metidinho, né?
Eu não comia comidinha. Entendeu? Então, eu já comi comida enfim. E não morri. Eu dormi no papelão, eu não morri. E ninguém fez com que eu usasse droga forçosamente a primeira vez, né? Veio aquela livre e espontânea vontade, um momento de vaidade, né? No meu caso foi pura vaidade. Ele chegou lá, virou cabeleireiro da Dona Ruth Cardoso, mas não é ainda a ponta dele. Não é nem o fim, graças a Deus, mas ele tem muito para... Porque tudo está ali. Tudo isso está ali. Ele teve essa questão, ele se recuperou, vai ficar cada vez melhor, e quem é criativo, ele continua. Então, a essência do Derli está ali ainda. E ele tem muito ainda para crescer. Acho que o que eu acho do Derli é que ele tem o céu. É o limite dele mesmo, porque ele tem tudo para continuar retomando a partir do momento que ele teve um pequeno acidente de percurso. O meu corpo aceita a droga, mas a minha mente não aceita mais a droga. E no começo, eu vou ser bem claro com você, eu achei o máximo ser drogado. Você entra num grupo, mas quando a droga é cara, o negócio é babado. Nossa, eu tô num grupo chique, né? Se ele se salvou, que o seu exemplo possa ajudar quantidades de outras pessoas que podem estar caindo dentro de uma adicção e que mereceria ser salva. Quem sabe esse movimento que ele está fazendo hoje seja para salvar muitas outras vidas. Eu falo muito para ele, quem sabe eu vou te ver você usufruindo tudo aquilo que você usufruía, que você gostava. Isso é muito bom. Eu vou me sentir muito feliz de ver ele feliz. A gente vai estar sempre de braços abertos. Braços abertos. Cara, você tem uma alma linda. Vamos em frente, né? Mas eu quero que você realmente acorde daqui para frente para que você tenha essa coisa boa que chama esperança, né? E isso está vivo dentro de você ainda. Estou te aguardando de coração. Beijo. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque a gente passou por tanto. Muito forte. Meu Deus, como é que eu posso me entregar a uma coisa tão... que tudo que entra sai. É impossível essa droga não sair do meu corpo. É o manjar dos deuses que apodrece rapidinho. Aí fica o cheiro mal. Ok?